Continuando aqui, então, nós vimos, né, o mamógrafo, aonde nós temos, vou até diminuir um pouco aqui essa imagem, porque ela não está fidedigna, né? Seria mais ou menos assim, aonde nós temos aqui a região do compressor, a região da bandeja, o porta-filme abaixo, as pedaleiras aonde nós vamos utilizar para fazer a compressão e também posteriormente para fazer a lateralização, né, a rotação de 30 a 60 graus da região do cabeçote, né, do nosso equipamento mamógrafo para a incidência médio-lateral oblíqua. Essa rotação vai ser à direita e à esquerda para que a gente possa fazer o exame, tá? Aqui a gente tem o suporte de mão da paciente, aonde em algumas incidências a gente pode pedir para que ela possa segurar, para que ela possa ter mais equilíbrio na realização do exame, tá? Aqui a gente tem uma demonstração da crânio-caudal, né? Tá sendo posicionada a mama da paciente e ainda não houve uma compressão completa, né? Só lembrando para vocês como que é o posicionamento da crânio-caudal. A outra imagem, a gente tem a médio-lateral oblíqua, aonde a gente vai fazer a rotação, né, do cabeçote. Na verdade, toda essa região, além do cabeçote, tem que fazer inclinação, porque senão não tem como você posicionar a mama da paciente e ainda fazer a compressão, né? Então, vou voltar aqui um slide, um minutinho. Então, toda essa área que compõe o cabeçote e o compressor e a bandeja, ela toda vai fazer essa rotação para que a gente possa fazer o posicionamento correto da mama da paciente para a realização da médio-lateral oblíqua, tá? Seja ela direita e ou esquerda. Muito bem. Então, a sigla BIHARDS, tá? Ela quer dizer breast, que é mama, imaging, imagem, reporting, descrição, né? And data system. E a sua gravação dos dados adquiridos dentro do sistema, tá? Porque se trata de uma imagem digital, né? Então, como eu disse para vocês, ó, nos anos de 1990, 1992, mais especificamente, houve, então, essa sistematização dos laudos de mamografia, né? Com esse objetivo aqui que eu falei para vocês. A última atualização, ela foi por volta de 2003, aonde incluiu-se os exames de ultrassonografia e de ressonância magnética. Então, todo laudo, de acordo com os achados, eles devem, às vezes, né, dependendo do que o médico que vai analisar as imagens achar que se encaixa o BIHARDS, ele colocou como sugestão prosseguir o exame com a ultrassonografia e ou a ressonância magnética. Isso depende dos achados dentro da mamografia. Então, dentro desse sistema de laudos, a gente deve prestar atenção, desculpa aqui, puxou um pouquinho demais. A gente deve prestar atenção na indicação do exame. Por que você está fazendo o exame? Porque eu já tenho 40 anos, porque eu sou do grupo de risco, porque
o médica ginecologista, na hora do exame clínico, ele notou que existia um nódulo, qualquer coisa desse tipo, tá? Os achados em ordem de importância. Isso quem vai descrever é quem está analisando a imagem obtida, tá? A comparação com exames anteriores é assim, importantíssimo que, se a paciente já tiver feito qualquer tipo de imagem referente à mama, seja uma ultrassonografia, seja uma outra mamografia, ou até uma ressonância magnética, caso não tenha sido feita mamografia anteriormente, deve ser levada para a comparação com o exame que está sendo realizado nesse momento, tá? A partir das imagens obtidas, o médico, médica que for interpretar, tem que classificar a imagem obtida pela classificação da categoria Bihardis. Esse é o Rzinho que eu comentei com vocês, que é marca registrada, tá? Então, outras pessoas não podem lançar mão da palavra Bihardis que não seja para a mamografia. E ainda as recomendações. Quais seriam as recomendações? Isso vai depender da interpretação do médico que está laudando o exame. Então, quanto à indicação dos exames, dentro de tudo aquilo que a gente já falou, né? Rastreamento ou diagnóstico. Mamografia não é tratamento. As indicações do exame de mamografia é para rastreamento, quando eu tenho, eu sou do grupo de risco, né? Então, rastreamento ou diagnóstico, acima dos 40 anos, ou eventualmente, se durante uma consulta, ou você mesmo realizando o autoexame, você ou o médico detectarem alguma alteração na mama, tá? O exame pode ser realizado rotineiramente e sem queixas ou queixas clínicas, né, persistentes, tipo, você tem algum tipo de espessamento da pele, algum aumento assimétrico, né, da pele, qualquer coisa nesse sentido, tá? Quanto ao diagnóstico, né, se a gente tiver essas queixas pertinentes a alterações palpáveis, complementação de exames, a compressão de magnificação e acompanhamento de Bihardis do grau 3 para frente, porque nós vamos ver a nomenclatura de Bihardis, tá? E também para controle de RT, é radioterapia, e QT é quimioterapia, tá? Então, são siglas para que a gente possa fazer o acompanhamento pela mamografia de radioterapia, se a paciente está realizando radioterapia ou quimioterapia. Ai, desculpa, gente, só um minutinho aqui. Agora eu consegui passar, vamos ver. Tá. Depois, como nós falamos, quanto ao conhecimento da idade da paciente, né? Para a gente ter a noção da composição do tecido mamário, como eu disse para vocês. Então, nós vamos ter aquelas 3 possibilidades de tecido mamário, né? Aqui está falando de forma um pouco diferente do que nós falamos em termos da distribuição, tá? Então, a predominantemente adiposa, aonde a gente tem até 25% de tecido glandular, a tecido fibroglandular esparso
de 25% a 50%, a heterogênea e densa, de 50% a 75%. Essa porcentagem é de gordura, tá, gente? Não é aliás, desculpa, é do tecido glandular, não é do tecido gorduroso, não, ok? E ainda uma alta densidade, quando eu tenho mais de 75% de tecido glandular. Então, mais de 75% de tecido glandular, eu estou falando de mulheres mais novas, tá? De 50% a 75%, né? E que está envolvido aqui, ó, o tipo 2, então 3 e 2 e 3, eles estão na mesma faixa que nós estudamos de mulheres de aproximadamente 25, 30 anos, né? Mais ou menos isso, dentro daquela faixa que nós estudamos, mas a gente sabe que na realidade isso pode se estender um pouco mais, por causa das variações que hoje em dia nós temos, né? E predominantemente a adiposa, aonde o tecido glandular é bem pequeno, olha, 25% só, já são as pacientes que já entraram no climatério ou mesmo na menopausa propriamente dita, tá? Então, aqui pessoas mais velhas, né, vamos dizer assim, 50 anos ou mais, dependendo. O 2 e o 3 naquela faixa intermediária ainda, onde a gente chama que a mulher está na fase reprodutiva, tá? E aqui o tipo 4 do Bihardis, alta densidade, mais de 75% de tecido glandular. Então, nós temos a paciente mais jovem, né? Que tem uma alta taxa de tecido glandular, tá? Quanto maior a densidade, menos sensível o exame, tá? Então, quanto maior a densidade, menos sensibilidade a gente vai ter ao exame. Por que isso? Porque se eu tenho uma alta densidade glandular, como eu tenho muitas glândulas, eu não vou visualizar muito bem o resto do tecido mamário, tá? Não é que não dá para fazer, dá para fazer caso haja necessidade, né? Mas é mais difícil a visualização e a determinação de acordo com a tabela Bihardis, tá? Não é que não dá para fazer, não, dá, mas de acordo com a tabela Bihardis, é mais difícil de ser laudado. Então, aqui a gente tem essa comparação de acordo com o Bihardis, tá? Ô, Ju, Diga. deixa eu te falar, você falou aí nessa questão que fica mais difícil. No caso, quanto mais nova a pessoa é, mais tecido glandular tem, isso? Isso. E no caso dessas pessoas mesmo, assim, que são mais novas e ainda tem a questão A questão do cortou. Do silicone. Aí é um pouco diferente. Aí, nesse caso, fica mais... Não, vai ficar um pouco diferente. Vai ficar um pouco diferente porque você vai ter que usar a técnica de Eklund, né? Se você conseguir, como técnica, se você conseguir separar bem, ou pelo menos separar suficientemente, né, bem, não precisa ser toda, né, a prótese, você vai conseguir visualizar através da mamografia, usando a técnica de Eklund, fazendo a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua, você vai conseguir visualizar do mesmo jeito. Porque se você se lembrar da imagem que nós mostramos da prótese, ela tem uma densidade muito alta, né? Ela é muito radioopaca, diferente do tecido mamário, tá? Ela é como se você estivesse observando quase a densidade óssea, mas obviamente não é osso, né? Mas em comparação, assim, só para você entender,
a densidade da prótese de silicone é quase que igual à densidade óssea. Fica muito branca. Muito, muito, muito branca, tá? E se a gente usa a técnica de Eklund para separar a prótese mamária do resto do tecido mamário em si, vai ficar mais fácil da gente visualizar. Ok? Deu para entender? Deu para entender, Valéria? Deu, obrigada. Ah, nada. Então vamos lá. Oi. Então vamos seguir aqui. Travou de novo. Só um minutinho para eu destravar aqui. Escutei um galo aí agora. Tá acordando agora? O galo também? É o meu. Só um minutinho para... Ai, mas que coisa chata. Vou voltar aqui que não tem tanto problema, tá? Então, aqui está a composição mamária de acordo com a descrição anterior, tá? Então, ó, nessa imagem aqui, eu tenho na ACR1, cadê meu cursor? Aqui. Na ACR1, eu tenho uma mama já com a densidade de gordura em quase toda praticamente sua extensão total. A gente considera que já é uma mama gordurosa ou adiposa, tá? Então, nós temos essa mama, que já é a mama de uma pessoa mais ou menos da minha idade, tá? Mais de 50 anos. Então, já temos uma substituição gordurosa ou adiposa em toda a mama, ok? Na ACR2 e ACR3, nós vamos ter já uma densidade intermediária. Olha, nós temos algum tecido glandular, essa mama um pouco mais, essa 2 um pouco menos, né? Mas temos tecido glandular, tá? E já temos alguma substituição gordurosa na mama, ó. Já temos um revestimento gorduroso adiposo nessa mama. Então, ela é uma mama mais da faixa das mulheres que estão em idade reprodutiva, já tiveram filhos, estão aí por volta dos 40 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos, né? Então, elas podem apresentar esse tipo de mama. Aqui eu ressalto para vocês, na CR2 e na CR3, olha a diferença da composição, do tipo de mama, né? Igual eu falei para vocês. Essa mama 3, ela é uma mama maior, em termos de tamanho mesmo, né? Então, o sulco, tá vendo que o sulco inframamário dela é mais solto, entre aspas, em relação ao tórax, né? A sua ligação com o tórax. Essa aqui, a número 2, ela tem um sulco inframamário mais ligado ao tórax. É como se essa mama 3 fosse mais pendente e a mama 2 fosse mais justinha a parte do tórax, tá? Então, nessa mama número 3 aqui, a gente fazer a elevação do sulco inframamário para o posicionamento crânio-caudal, ela vai ser mais fácil. Em contrapartida, nós temos variações aqui em termos do mamilo, tá? Lembra que eu falei que para a realização tanto da crânio-caudal quanto da médio-lateral oblíqua, nós temos que ter, a partir do mamilo, nós vamos
quando colocá-lo na bandeja, tem que ter um segmento perpendicular, né, na bandeja. Desculpa, perpendicular não, paralelo, né, no eixo longitudinal. Então, nessa mama, a gente está vendo o mamilo mais saliente aqui. Na mama gordurosa, até mais saliente ainda, ó, toda essa área aqui. A linha mais pretinha aqui seria a área da areola, né? E a parte mais branquinha aqui, anterior, o mamilo, tá? Aqui a gente tem essa área onde eu estou passando o cursor aqui, seria o mamilo, ok? E olha essa mama aqui, olha. O mamilo dela, ele é retrovertido. É aquela mama que tem o mamilo para dentro, tá? Então, essa mama aqui, ó, o mamilo dela está invertido. Tem algum problema nisso, Juliane? Isso aqui vai ter um pouco mais de dificuldade se essa paciente aqui ainda não amamentou, né? E caso ela queira amamentar, tem que se fazer um trabalho para que esse mamilo se coloque minimamente externo para que o bebê possa sugar, tá? Então, tem essa questão do mamilo reto, que a gente chama de retromamilo, porque ele é invertido para dentro, tá? E aqui a gente tem a mama de uma paciente bem mais jovem, né? Você vê a diferença, toda essa área aqui, onde eu estou passando o cursor, é a área do tecido glandular, muito mais extenso do que você pode considerar o que seria a parte gordurosa, né? Então, ela é essencialmente glandular. E a gente tem a área do mamilo aqui na região mais anterior também, tá? Tá dando para ver aqui, ok? Alguma dúvida quanto a essa questão dos tecidos aqui demonstrados? Ok, tranquilo, então vamos à frente. Quais são os principais achados que nós podemos ter nas mamografias e que vão ser descritos no BIHARDS? Tá? A gente pode ter nódulos, né, ou massas, a gente pode ter calcificações, que é o mais comum da gente ver, a gente pode ter uma assimetria focal, uma mama ser maior do que a maior, que eu digo assim, essa assimetria, ela pode ser visualmente, você consegue determinar que uma mama é maior do que a outra, diferentemente dessa situação de que nós já sabemos que nada no nosso corpo é exatamente simétrico, né? A gente sempre tem um olho mais caído do que o outro, um lado da boca mais caído, mais para cima do que o outro. Isso diz respeito também à mama, mas dentro de um padrão aceito, né? Daquilo que é normalidade. Agora, daquilo que sai da normalidade e você nota, assim, visualmente, na hora que você bate o olho, tá? Na hora que você bate o olho, você tem o que a gente chama de uma assimetria focal, ok? Ou, num outro momento também de observação, a gente pode notar, por exemplo, que num dos quadrantes da mama, naquela divisão de quadrantes, superior direito lateral, superior direito interno, inferior direito interno e inferior direito externo ou lateral, né? E a mesma coisa na mama esquerda. Então, não é quadrante superior direito, não é quadrante superior esquerdo, nem inferior direito e nem inferior direito. A gente fala de externo, interno, tá? Superior, interno e externo, inferior. Esses são os quadrantes mamários. Então, dentro dos quadrantes mamários, na sua observação, se você notar que existe
um aumento em algum dos quadrantes, também é uma coisa a se ficar atenta. A densidade assimétrica, aí obviamente que quando você tem o resultado da mamografia realizada, né? Você vai ver que na mama direita, por exemplo, você tem uma densidade glandular muito maior que na mama esquerda da mesma paciente, obviamente, né? A assimetria vascular, também a gente observa isso, a diferenciação de ductos e de vasos dentro da mamografia. Então, essa assimetria vascular também vai dizer ao médico que está interpretando a imagem alguma coisa para ser dita a respeito do Bihardis. A inversão do mamilo, como a gente mostrou na figura número 3, né? Deixa eu ver aqui, voltar aqui só um minutinho. Na figura número 3, a gente tem a inversão do mamilo, que pode ser natural ou pode dizer alguma coisa. Isso quem vai falar a respeito é o médico, médica que está examinando a paciente. A retração ou espessamento da pele, quando a pele da mama da paciente fica muito esticada, muito tensa, né? Ou quando ela fica muito espessa, parecendo que está sofrendo um processo de cicatrização, tá? E a chamada adenopatia axilar, que vai ser o nosso próximo e último tema da mamografia. É quando a gente faz, por exemplo, a incidência médio-lateral oblíqua e a gente percebe um aumento dos linfonodos, né? Na região do prolongamento axilar, que é uma das áreas que tem que ser visualizadas na médio lateral oblíqua, tá? Então, esses são os principais achados que o médico vai procurar na mamografia. Pode acontecer dele visualizar outras coisas? Pode, mas esses são os principais. Então, quando a gente fala sobre nódulos ou sobre massas, tá? Então, nós estamos mostrando aqui duas mamografias diferentes, né? Vocês estão vendo que é uma mamografia com o tecido glandular ainda predominante nas duas, tá? O mamilo dessa paciente está aqui, ó, e o mamilo dessa paciente está do lado de cá, tá? Então, a gente está vendo mamilos diferentes. Então, nessa paciente, a gente está vendo um nódulo aqui. Essa paciente, a gente está vendo um nódulo nessa outra região aqui. Esse outro branquinho aqui, olha, teria que ser estudado porque ele pode ser um artefato. Lembra que eu já comentei isso com vocês? Apesar de ser uma imagem digital, a gente usa um cassete para ter a colocação do filme, entre aspas, né? Porque não vai ser um filme radiológico comum, vai ser um filme à base de fósforo, né? Porque a gente vai fazer a radiologia digital, ela utiliza a fosforescência, né? Então, o filme é à base de fósforo. Mas, como nesse caso aqui, olha, também nós temos uma alteraçãozinha aqui, ó, ela está muito marginal. Essa aqui, com certeza, é uma sujeirinha dentro do cassete que recebe o filme, tá? Como ela está muito marginal aqui, ó, pode ver que ela está na pele para fora, tá? Então, com certeza, isso aqui é uma sujeirinha que tinha lá dentro do chassi. Essa aqui já está mais interna. Então, aqui o médico vai ter que avaliar ou ele vai pedir uma magnificação dessa área para que ele possa determinar se isso aqui é um artefato por uma sujidade do cassete ou se é realmente uma microcalcificação. Ah, Juliane, que tipo de nódulo é esse aqui? Não sei dizer para vocês, tá? Pode ser nódulo com preenchimento líquido,
né? Ou pode ser um nódulo mais sólido. Isso também vai ser determinado para o BIRARDS, e no BIRARDS o médico vai sugerir ou não, né, de acordo com a experiência dele, a realização de exames complementares, que seja, a princípio, né, antes de se dar o laudo, ele pode pedir para que seja feita a magnificação dessa área para ver se traz alguma informação extra. Caso realize a complementação pela magnificação e não se determine exatamente se é ou não esse ou aquele nódulo, tipo de nódulo, ele pode sugerir, de acordo com o BIRARDS, o acompanhamento através da ultrassonografia e até a punção, né, guiada pela ultrassonografia, para determinação de que tipo de nódulo é isso, tá? Daqui 8 minutos e 50 segundos vai terminar de novo, a gente volta a entrar, tá? Então, olha, a gente tem vários tipos de nódulos ou de massas, né? A gente chama de massa aquilo que é maior do que essa configuração do nódulo, tá vendo? O nódulo, ele é menor e ele é mais restrito, né? Ele tem as suas margens mais limitadas, tá? Tá dando para vocês perceberem, né? Temos as margens aqui mais delimitadas. Gente, se tiver alguma dúvida, por favor, abram o microfone e me interrompam, tá? Senão não sei como é que tá o andamento aí para vocês. Já aqui nessas áreas, a gente já tem uma delimitação mais heterogênea. Olha, nessa aqui, por exemplo, né? Ela não é completamente redondinha, bonitinha, para a gente chamar de nódulo. Então, isso aqui a gente já chama de massa, ok? Aqui no AA, ainda a gente se refere como uma forma nodular, porque ela é mais redondinha, tá vendo? Apesar de ser heterogênea, ela tem densidades diferentes, ela tá mais, vamos dizer, mais esbranquiçada aqui no meio e menos branca na periferia, ok? Essa massa que também, ela é mais heterogênea, porque ela tá mais branca em algumas áreas e menos branca em outras áreas. E não tem os seus limites definidos, né? Então, é chamada de massa. Já no AC, é aquela massa que a gente chama de espiculada. Então, essa aqui é uma massa, a gente pode considerar aí por volta dos 90% maligna, tá? Essas outras duas, a gente não pode falar ainda a respeito delas. Só um minutinho, por favor, que tem uma chamada aqui no chat. Quem perguntou, por favor? Aqui para mim tá só como my iPhone. Não entendi? Eu acho que a pergunta que chegou aí para você fui eu. My iPhone é você? Deve ser. Você pode considerar isso. Você pode considerar Beleza. que, assim, o BIRARDS está para mamografia, assim como a escala de Glasgow estaria para alterações ou não neurológicas, né? Porque o fato da gente estar consciente e no estado que a gente chama de vigília, né? Isso tem uma classificação Glasgow, tá? Que é normal, né? E aí vai aumentando, eu não me lembro bem a escala de Glasgow, mas aí vai tendo uma variação da classe de Glasgow de acordo com o estado do paciente, né? Sim, você pode fazer essa analogia, tá? Então, voltando aqui, a gente tem aqui um aspecto nodular, apesar de ser heterogêneo. Aqui a gente tem um aspecto de massa, porque a gente não tem os contornos da estrutura bem delineados, como a gente tem aqui, ó, é mais arredondadinho, tá? Não quer dizer que tem que ser redondo, bolinha, não, tá, gente? O contorno dele
delimitado. A gente consegue perceber melhor. Essa aqui, se a gente fosse falar alguma coisa, a gente iria falar que ela é lobulada, tá? Porque olha aqui, ó, parece que tem um lobo aqui, parece que tem um lobo do lado de cá, parece que tem um outro lobo do lado de cá, né? Então, a gente chamaria de massa lobulada, tem lóbulos. E eu já havia falado em outros momentos, inclusive quando a gente estava presencial, sobre as espiculadas, né? Ela parece uma estrela, ó, tá? Normalmente, quando a gente normalmente, tá? Não estou aqui dando laudo nenhum, não. Mas normalmente, quando a gente vê esse aspecto aqui AC de espículas, isso aqui normalmente é compatível com lesões malignas, ok? Vamos para outras imagens. Olha a diferença para vocês verem, né? Então, aqui a gente já tem um outro tipo de nódulo maior, também heterogêneo, mas com as suas margens bem delimitadas. Aqui já seria uma massa, né? Mais para espiculada. Aqui também, nesse caso, mais espiculada. E aqui, olha, apesar de ter as margens determinadas, você vê também que ela tem as espículas. Então, aqui é para vocês reconhecerem as diferenças, né? Que mesmo sendo uma estrutura nodular, aqui um nódulo mesmo, aqui um nódulo que já está mais espalhado, aqui já bem com as suas espículas, já é uma massa, aqui também é uma massa, e aqui, apesar de ter as suas margens delimitadas, o que chama atenção são essas espículas, né? Então, também pode ser uma alteração maligna, tá? 2 minutos e 48, a gente vai daqui a pouco para terceira parte, tá? Quanto à questão dos nódulos, a gente vai, o médico, né? A gente vai observar e a gente, com o tempo, a gente vai percebendo, né? Vai desenvolvendo esse olhar mais clínico para esses tipos de achados, tá? Ele pode ser hipodenso, isodenso e hiperdenso, tá? Em relação ao tecido glandular mamário de maneira geral. Então, deixa eu voltar aqui nessa imagem, primeira. Esse aqui, olha, na primeira imagem, ele pode ser considerado um isodenso, porque ele está mais ou menos compatível com a área glandular da mama, olha. Então, ele não está com cara nem de muito glandular e nem de muito gorduroso. Ele está intermediário, tá? Então, a gente, quando é um nódulo chamado de intermediário, ele é isodenso. Já esse outro aqui, olha, ele está mais para a cara de glândula, né? Está mais glandular, ele está mais branco. Então, a gente chama de hiperdenso, tá? Agora, se fosse um nódulo com um aspecto mais escuro, a gente chamava de hipodenso. Não confundam essa área aqui, ó. Isso aqui não é um nódulo, tá? Isso aqui provavelmente é um linfonodo, não um nódulo. Isso é normal, ok? Mas um linfonodo tem como característica ser mais escuro. Então, se vocês observarem uma imagem nodular mais arredondadinha, com as margens limitadas, mas no seu conteúdo ele vai estar mais ou menos com essa densidade escura aqui, a gente vai chamar, quanto à densidade, de hipodensidade. Ok? Aqui, ó, na massa, a gente tem, o que eu falei para vocês, é heterogêneo. Então, ele é hiper e também iso. Ele tem as duas características, porque ele é um nódulo